Estamos começando mais um programa Tira Dúvidas ao vivo, nessa manhã maravilhosa de sexta-feira. É um tempo maravilhoso mesmo, que a gente aprende muito, muito. É uma aventura na palavra de Deus. E tem tudo a ver com você. Esse programa acontece com você através da sua interação, das suas perguntas. Mande agora a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp 9999-72005. Você pode também nos acompanhar, nos seguir, se inscrever no nosso canal do YouTube, Rádio Vinha FM. Hoje o André também está aqui de novo, está filmando a gente, né? E está transmitindo esse programa ao vivo para você, tá bom? Bora começar. Pastor, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Raquel, tudo bem comigo? Eu espero e sei também que está tudo bem com cada um dos nossos ouvintes. E se você está ouvindo comigo agora, e conosco, está aí na sintonia, conectado, da maneira que for. Se você estiver nos ouvindo, é porque está tudo bem com você. Porque aqui nós compartilhamos a palavra e a vida da palavra, o poder da palavra. E uma das características da palavra é que ela tem a capacidade sobrenatural de multiplicar aquilo que está nas nossas mãos quando nós colocamos aquilo que está conosco nas mãos de Deus. Abacuque 3,18 diz: todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Quando o menino Galileu, ele trouxe os 5 pães e 2 peixes e deixou nas mãos de Jesus, ele abriu mão de algo que era dele, que era exclusivo e que estava em falta. No meio de uma multidão aproximadamente, segundo historiadores, de 10.000 pessoas. E ele trouxe nas mãos de Jesus, e o que Jesus fez com aqueles pães? Ele os partiu. Deus sempre partirá aquilo que você lhe oferecer. Mas ele não somente parte, ele multiplica. Ele parte aquilo que recebe e em seguida ele abençoa, ele ergueu para cima, deu graças, abençoou e usou para suprir a necessidade dos outros homens. O que você recebe de Deus, não use apenas como satisfação de curiosidades. Eu digo nos termos da palavra. Compartilhe isso. O que você compartilha, Deus faz multiplicar e te tornar muito mais habilidoso, mais sábio do que aquilo que você aprendeu. Aquilo que você aprende, quando você decide compartilhar com alguém, Deus aumenta aquilo. Você quer aumentar o seu conhecimento? Compartilhe o conhecimento de Deus com outras pessoas. Deus vai multiplicar para suprir necessidades de outras pessoas. Essa é a nossa experiência, tá? Você dá ao Senhor e de repente tudo começa aparentemente a ruir, a dificultar, mas daqui a pouco você vê o milagre sobrenatural de Deus. Então, o que você receber de nós aqui, compartilhe com outros. Mas não saia daí. Se tem dúvidas, compartilhe conosco. E você, ao compartilhar a sua dúvida, Deus vai multiplicar em conhecimento da palavra de Deus. Glória Amém, a Deus, Raquel? pastor. O senhor falando em compartilhar, lembrei da minha adolescência. Quando chegava alguém na hora do lanche, eu ficava triste. Eu não queria compartilhar, que bobeira, né? Coisa de adolescente, de criança. Mas aí a gente vai amadurecendo, né? Deus te transformou, né, Deus Raquel? me transformou. Até porque eu não estou podendo comer tanto, eu tenho mais aqui compartilhar mesmo, pastor. Olha só, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os atributos de Jesus. Tem uma pergunta muito legal aqui. É a pergunta do Arnaldo, e ele quer saber: pastor, Jesus era onisciente? O que é onisciência, para começo de conversa, assim? Jesus, ele não era onisciente, ele era Deus, 100% Deus. Mas ao se tornar homem, ele não usurpou, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Eu acho que Jesus, ele poderia reaver os seus poderes e seus atributos e qualidades incomunicáveis, que é onisciência, onipresença e onipotência. Jesus, ele não era onisciente. Tanto é que em Mateus capítulo 24, ele falando sobre a sua vinda, ou quando viria, diante da pergunta dos discípulos,
Eles perguntaram, Senhor, o que vai acontecer e quando será o fim de todas as coisas? Ele falando da sua volta, ele falou assim, olha, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém sabe dia e hora. E ele afirma, olha, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o Pai. O filho não sabia naquela condição de homem. Jesus não errou, Jesus era Deus, 100% Deus, 100% homem. Mas sendo homem, sendo Deus homem e homem Deus, ele abriu mão de onisciência, onipresença e onipotência. Mas como que ele sabia das coisas? Ele operava na plenitude do Espírito Santo, ok? Então ele falou em Mateus 24, 36, provando que ele não era onisciente, que ele não sabia do dia e hora. Só o Pai sabia, nem os anjos, nem o Filho sabia, mas o Pai sabia. E é claro, quando ele assumiu o trono da divindade, ele recebeu de volta os atributos e age com onipotência, onipresença e onisciência. E coopera conosco em todas as coisas. Mas tinha alguns registros assim que fala que Jesus sabia o que eles estavam pensando. A gente pode dizer que era o discernimento do Espírito Santo, que inclusive a gente pode ter hoje? Os dons de revelação na Bíblia, os dons de poder, tem 3 características de dons sobrenaturais. 1 Coríntios capítulo 14 especificamente nos fala deles. Os dons linguísticos, os dons de revelação e os dons de poder. Nos dons de revelação tem palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. É você saber com qual espírito alguém está agindo. E palavra de conhecimento, palavra de sabedoria é pelo poder do Espírito Santo que estava em Jesus. Ele tinha esses dons. Ele sabia o que se passava na mente dos fariseus. Ele sabia, e ele tinha poderes sobrenaturais. Ele caminhou sobre as águas, ele multiplicou pães e peixes. E ele sabia do que se passava, ok? Então, assim, mas como que ele fazia isso? Pelo poder do Espírito Santo, porque nele residia a plenitude do Espírito. Mas ele não era autossuficiente sem o Pai naquela condição. Mas ele disse, né? Eu e o Pai somos um. E ele operava no poder do Pai e no poder do Espírito. Mas não individualmente, ele nunca agiu de maneira independente e individual. Ok, pastor. Nesse sentido, ele não era onisciente. Depois voltou a ser. É um decurso de prazo para um propósito. Quando ele volta a ser glorificado. Maravilha, pastor. A Norma aqui, ela muda completamente aqui o nosso assunto. Ela pergunta, pastor, me fala um pouquinho sobre o devorador, migrador e destruidor. E aí ela completa dizendo, um pastor disse que o devorador é Deus, baseado em Malaquias 3:10. Tem fundamento isso, pastor? Não tem fundamento ser Deus o devorador, de maneira nenhuma. O que a Bíblia fala sobre o devorador em 1 Pedro capítulo 5, que o diabo, ele anda ao redor e ruge como um leão. Ele nem é leão. Ele apenas faz uma encenação teatral para intimidar, para amedrontar, para apavorar, para gerar pânico, angústia e todo tipo de coisas ruins. Ele que é esse causador. Ele tem o poder da morte. E pelo poder da morte, ele amedronta a humanidade. O devorador é o próprio diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Deus veio em Cristo para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância, né? Então, assim, qual que é o principal devorador da nossa vida? A ansiedade. A ansiedade é um sintoma de uma disfunção emocional, de uma inteligência emocional não muito inteligente, através da qual o diabo age. O diabo, ele age, ele tem um poder, demônios atuam no sistema nervoso mental. Quando ele percebe pessoas fragilizadas emocionalmente, ele vem e ocupa o pensamento daquela pessoa. Efésios 6 fala dos dardos inflamados do maligno. Esses dardos são sentimentos amedrontadores, pensamentos aterrorizadores.
O devorador é esse que causa medo, incredulidade e transtornos mentais, onde a pessoa toma decisões erradas, fazem negócios ruins, e aí o diabo, através dessa conjuntura de atitudes erradas causadas por um inimigo que confunde, as pessoas devoram as próprias riquezas, tomando atitudes ruins. Mas quando você dizima, porque as pessoas falam do devorador reportando a Malaquias capítulo 3:10, onde o povo estava numa crise profunda, é um dos tempos mais caóticos da história de Israel. Mas o profeta fala assim: olha, tragam todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está falando de uma prova aqui de amor que Ele quer dar, porque quando você dá para Deus, você dá um sinal de despreendimento, de desapego e de confiança, sobretudo. Quando você expressa confiança diante de Deus, Ele pisa. Essa atitude faz com que Deus pise na cabeça do inimigo e o coloque debaixo dos seus pés. E o Senhor diz para fazer prova dele: se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Abrir as janelas do céu é o ato de Deus abrir as janelas e derramar sobre nós como cachoeira as bênçãos. E por vossa causa repreenderei o devorador, por causa da vossa confiança, do vosso despreendimento. Amor e confiança comigo, porque quando você dá para Deus, você diz: Senhor, o meu sustento vem do Senhor, e para o Senhor eu devolvo o mínimo. O dízimo é o mínimo, a menor parte, é a proporção da sua prosperidade, ok? Mas Deus jamais foi e jamais será o devorador, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ok? Ok, interessante ver o devorador como ansiedade. Não tinha pensado nisso. Mas pense, porque é verdade. Legal demais. A gente está terminando esse primeiro bloco. Você que não mandou a sua pergunta, mande agora. Faça como a Vilma. Essa pergunta é uma pergunta da semana passada que a gente não conseguiu responder. Mande a sua pergunta que a gente vai responder. O nosso WhatsApp é o 999972005. A gente vai para um intervalo e eu já vou deixar a deixa. Ficou redundante aqui o negócio. É uma pergunta da Vilma, uma pergunta importante aqui, ó. Uma pessoa que era afastada da igreja, voltou, porém, ainda tem o vício de fumar. Essa pessoa pode ceiar? E aí você pode colocar qualquer outro vício aí. Essa pessoa pode ceiar? A gente vai descobrir daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Não saia daí. Estamos de volta ao segundo bloco do programa Tira Dúvidas ao Vivo. O caminho de você participar é através do nosso WhatsApp 999972005. Olha só, pastor, deixei no ar, no bloco passado, a pergunta aqui da dona Vilma. E ela pergunta aqui, ó, uma pessoa que era afastada da igreja, voltou, porém ainda tem um vício de fumar. Essa pessoa pode ceiar? Olha, a ceia, ela é para perdão dos pecados. O apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 11:26, que todas as vezes que comermos do pão e bebermos do cálice, nós anunciamos, nós proclamamos a maior obra redentora realizada por Cristo através da cruz. Ele morreu para quê, gente? Ele morreu para perdão dos pecados. O que Paulo fala, que muitos comem e bebem indignamente. O indignamente aí, digno por digno, ninguém é, só Cristo é digno. Mas a indignidade é comer de maneira leviana, sem um entendimento apropriado. Eu sei que, olha, o vício, ele não é a vontade de Deus. Nada que é negativamente viciante faz bem para o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Todavia, há um fortalecimento no participar da ceia. Quando se come e bebe, participa de maneira compreendida, revelada. A ceia é para perdão. E o fortalecimento do pecado contra o vício, ou melhor, o fortalecimento espiritual contra o pecado do vício,
é propriamente tomar a ceia. A ceia é cura, a ceia não é condenação. Ela é condenação quando é feita de maneira leviana, eu repito, sem o entendimento necessário. Para quê? Qual o significado do corpo? O corpo é para cura, para fortalecimento. Por que que o corpo foi partido? Olha, o sangue é para remissão dos pecados, ok? E o corpo? O corpo é partido para a cura do nosso corpo. Se o vício é uma doença, como muitos dizem, eu acredito que é uma doença do hábito, ok? Mas é uma dependência física. Então a ceia é para curar isso. Eu sei que isso escandaliza muita gente, mas é a mais pura verdade. Isaías 53, versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Certamente Ele tomou sobre si os nossos vícios. Se eles colocam vícios e enfermidades no mesmo patamar, eu estou bem aqui na minha alternativa e argumentação bíblica. Porque é pela ceia que Jesus traz a cura. Os fracos e doentes é porque eles deixam de participar. Ou participam sem entender o valor, o poder da restauração, da redenção. Jesus morreu para perdão, para remissão dos pecados. O corpo foi partido, o sangue foi derramado para remissão dos pecados. O corpo foi ferido para nossa cura. O corpo se tornou pobre, o corpo de Jesus, para que pela sua pobreza nos fizéssemos ricos. Então, não vejo problema, eu acho que é a cura. Esse é o caminho, a confiança. Porque a pessoa vai participar, ele vai dizer não ao vício. Ele não vai se sentir bem participando do Senhor e dando o seu corpo às práticas desse mundo caído, tá? Então eu recomendo que participe em nome de Jesus, com a confiança de que Deus é bom, que Deus não é condenador. Participe na fé de que você vai ser liberto. Então você deve participar sim. Imagina, aqueles que estão fracos e doentes, é porque se afastaram, deixaram de participar, deixaram de comer da vida e da saúde do Senhor. Amém. A ceia é também um grande remédio, né? É um grande remédio, exatamente. Glória a Deus, pastor. A Evelyn está perguntando aqui, ó. A Bíblia diz que não podemos comer carne de porco, frutos do mar sem escamas e barbatanas, animais estrangulados ou com sangue e comidas oferecidas a ídolos. E ela pergunta aqui, pastor, afinal, podemos ou não comer? Então, o reino de Deus, diz Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, não é comer carne de porco, não é comer carne de frutos do mar, ou qualquer outra coisa. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ninguém venha vos enredar com o que comer ou com o que não comer. Ninguém venha vos enredar com festas e dias especiais. Isso era para o judaísmo, para um tempo específico. Passou a lei. Jesus é o cumpridor da lei. Jesus comeu e deixou os discípulos comer sem lavar as mãos, e comeu de tudo e bebeu de tudo. Chamaram ele de comilão e beberrão, mas ele não cometeu nenhum erro, porque ele sabia que as coisas não estavam mais fundamentadas no que comer e o deixar de comer, ok? As coisas estão fundamentadas em ser cheio do Espírito Santo, de você olhar firmemente para Jesus. Não é o estímulo ao pecado, ao desleixo. Não estou dizendo sobre isso. Estou dizendo de uma sabedoria, que é a sabedoria da graça, que precisa de revelação, precisa do Espírito. É a sabedoria do Espírito Santo. Essas coisas, eu repito, leia Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida. Aliás, Romanos 14 está falando sobre o comer e o não comer carne. Se o irmão não come, ele não come para Deus. Se come, dá graças porque come. Então, as coisas, quando elas provêm de fé, agradam a Deus. Mas o que não provém de fé, desagrada a Deus, porque tudo aquilo que não procede da fé é pecado. Por isso que nós dizemos, o reino de Deus não é comida e bebida, mas é, novamente, justiça de Cristo, paz que a morte dele gerou entre nós e Deus, e o resultado disso tudo, que é a alegria no Espírito Santo.
Amém? Amém, Raquel? pastor. Ainda falando sobre comida, chegou uma pergunta aqui da Júlia, e ela pergunta sobre a dieta dos israelitas. Eles comeram apenas o maná por 40 anos? Esse maná tinha toda a carga nutricional necessária? Como é que era isso? Não tinha fruta, verdura, carne? Há uma preocupação muito grande hoje em dia com os alimentos que nutrem, né? Refrigerantes cheios de conservantes, de açúcares em alto nível e etc, etc. Né? Tá bom. O maná era maravilhoso, ele foi chamado de pão dos anjos. Os israelitas reclamaram, todo mundo reclama da rotina. Mas as famílias crescem, filhos crescem na rotina. Todo dia, às 9 horas, tem que dormir. Quem dorme um pouco tarde, todo dia tem que tomar o café da manhã, almoçar, jantar, tem as refeições, tem as tarefas do dia, tem a escola. Famílias e filhos de bem são constituídos através de uma rotina. Uma rotina alimentar, uma dieta alimentar e práticas que são bons hábitos. Filhos são treinados pela formação dos bons hábitos. Os pais promovem nos filhos os bons hábitos. E os bons hábitos promovidos nos filhos promovem os próprios filhos, ok? E a comida? O maná, ele tinha uma carga nutricional. A Raquel já fez a pergunta muito bem elaborada. Existia uma carga nutricional completa. A Bíblia diz que esse povo, nem cariadente eles cariavam. Eles nem os pés incharam, ninguém resfriou, ninguém adoeceu. E no Salmo 105, versículo 37, a despeito desses 40 anos com essa dieta do maná, se diz, olha, Deus fez esse povo sair do Egito com fartura de prata e ouro, os alimentou no deserto por 40 anos. E entre as suas tribos não havia um só inválido, um só doente. Então pressupõe-se, por aquilo que se vê, que eram bem nutridos. O pressuposto era que era uma alimentação de dieta top. Veja, era muito boa, gente, era uma bênção. Mas assim, a Bíblia diz que eles clamaram e Deus enviou um bando de codornas muito grande. E eles se fartaram de carne, até sair carne pelas vias respiratórias. Está falando de refluxo, né? Quando você come muito, você tem refluxo. À noite a gente tem que tomar muito cuidado. A comida fica voltando, você acorda com refluxo, né? Então, assim, é o que eles tiveram. Mas o maná era uma grande bênção. Tem que passar essa receita aí para as nutricionistas. A gente está passando ela aqui, ó. Toda sexta-feira tem maná dos céus aqui. Isso. No programa Tira Dúvidas. Pastor, tem mais uma pergunta aqui maravilhosa. Aliás, tem várias. Vamos tentar responder o máximo que a gente puder aqui. É uma pergunta interessante também, inédita, do Josafá. Ele pergunta como Deus falou através de um vidente ímpio como Balaão. Deus se revela para ímpios, para videntes ímpios? Como é que é isso? Bom, Deus se revela para um propósito. Deus se revelou a Faraó, dando uma visão magnífica de 7 vacas gordas, 7 vacas magras que devoraram as vacas gordas, depois 7 espigas com fartura de grãos e 7 espigas com escassez de grãos. E da mesma forma, as espigas devoraram as escassas, devoraram as fartas, as farturentas. E Deus falou por Nabucodonosor, deu um sonho magnífico para ele da grande estátua, que falava da sucessão de impérios. E Daniel falou para o grande imperador ímpio, olha, Deus te fez saber das coisas futuras até o fim delas. Deus te deu um privilégio. Então Deus fala pelos ímpios. Balaão foi contratado por Balaque para pronunciar maldição sobre os filhos de Israel. E ele aceitou aquele prêmio e ele ia profetizar coisas ruins, Deus colocava coisas boas. Balaão abriu a boca para amaldiçoar e ele dizia o seguinte, esse é meu povo, é meu filhinho Jacó.
Sobre ele não vale encantamento, ele é abençoado. Sobre ele não pesa o peso e a consequência do pecado, né? A minha misericórdia o cerca. Balaão foi contratado, ele era um vidente, não estava a serviço de Deus. Mas quando Balaque o contratou para o mal, Deus fez com que ele profetizasse a bênção. Quer dizer, impressionante que o ímpio foi influenciado pelo Espírito. E naquela circunstância, pode ler Números de 22 a 24, que você vai ver a história de Balaão. E na história de Balaão, o anjo, ele estava indo para amaldiçoar, montado numa jumentinha, e o anjo do Senhor atravessou na estrada para impedi-la de avançar para onde estava indo. E a mula, como que empacava, desviava, entrava no mato com o profeta. O profeta ficou indignado, aquele vidente, e começou a espancar a mula. E Deus abriu a boca da mula. E a mula falou: Balaão, por que você me espancou, né? Ele ficou assustado. Olha, quando Deus quer falar, ele abre a boca até de uma mula. Não vai falar pela boca do profeta? Deus estava ilustrando o que aconteceria na parábola encenada na vida prática. Olha, Balaão, você é essa mula. Eu vou mudar a fala que você vai falar. Essa jumenta não falava. Você é um grande jumento, eu vou falar pela sua boca, mas vou pronunciar as bênçãos. Deus foi irônico ao extremo com o profeta, que estava recebendo o prêmio de dinheiro para amaldiçoar. Depois ele ensina como Balaque deveria fazer para que as mulheres vestissem roupas insinuantes e seduzissem os filhos de Israel. Se você fizer isso, Deus vai ficar indignado com esse povo e vai... mas Deus falou, não, eu não vou me indignar com esse povo. Contra ele não vale encantamento. O diabo não tem poder contra aqueles que são de Deus. O diabo pode até articular contra você, mas a Bíblia diz que o maligno não nos toca. Estamos cobertos e guardados pelo sangue de Jesus. Então não tema o feiticeiro, não tema, seja prudente diante de Deus. Não desafie, não pronuncie julgamentos contra quem quer que seja, tá? Mas apenas olhe para Jesus, abençoe, nunca amaldiçoe, agradeça, nunca reclame. A reclamação testifica e glorifica o diabo, mas o louvor exalta a Deus. Faça isso e você vai ser abençoado. Amém. Glória a Deus. Acho essa passagem belíssima aí de Balaão, de Balaque, muito lindo. Ver Deus abençoando o seu povo. E a gente vai continuar sendo abençoado, porque chegou o momento da oração. Eu quero que você prepare o seu coração. Se você puder parar onde você estiver, faça isso agora. Vamos orar, pastor? Vamos orar, então. Volte-se para o seu espírito. Faça crescer, permita crescer a expectativa do seu coração. Porque a sua expectativa, ela tem o poder de atrair a presença de Deus na sua vida. E o Senhor faz, a medida dele é infinitamente mais. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos. Glorificamos o seu nome, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Para a glória do seu nome, nós estamos aqui orando por muitas pessoas. Muitos nesse momento estão em unidade de espírito, orando ao Senhor comigo agora. Senhor bendito, o Senhor é bom para com aqueles que te buscam. O Senhor não só nega favor para aqueles que precisam do favor. Deus bendito, Deus maravilhoso, eu declaro que o seu favor é sobre o seu povo. O Senhor é o Deus que abençoa. Ninguém pode impedir o favor sobre aquele a quem Deus abençoou. Deus abençoou e não pode ser revogada a bênção que está sobre nós. O Senhor não vê iniquidade em Jacó, nem contempla desventura em Israel. Nós somos o Israel do Senhor. Olha, Deus bendito, o Senhor, o nosso Deus, é conosco. E no meio do seu povo nós ouvimos aclamações de louvores ao Senhor, que é o nosso Rei.
O Senhor, com braço forte, nos livra de toda maldição. Deus bendito, não vale encantamento contra nós. Oh, bendito Deus, se o Senhor se levanta a nosso favor, quem poderá ser contra o Senhor? Se Deus é por nós, portanto, quem poderá ser contra? Ninguém, ninguém. Bendito Deus, o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio e a nosso favor. O Senhor é o Deus que nos fortalece, nos faz levantar. Bendito é o nome do Senhor que nos abençoa com toda sorte de bênçãos. Bendita é a sua graça que é derramada sobre nós. Bendito é o seu propósito, que planejou para nós vida abundante. Nos apropriamos agora de vida abundante em todas as áreas da nossa vida. Saúde espiritual, emocional, física, com fartura, com vigor, com alegria. Não faltará alegria, não faltará prazer. Nós desfrutaremos do prazer e da alegria do Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez, para que nele desfrutemos de alegria abundante. O Senhor é o Deus que nos leva para as águas tranquilas do descanso do Espírito Santo, nos leva para os pastos verdejantes da sua provisão e prosperidade abundante. Nos apropriamos, sabendo que bondade e misericórdia nos acompanham e nos seguem todos os dias da nossa vida. Amém e amém.